E se fosse possível entender toda a complexidade da economia partindo de uma única ideia, uma verdade que ninguém pode negar? É exatamente essa trilha lógica que a gente vai seguir hoje para ver aonde ela nos leva. Olha, parece uma pergunta bem audaciosa, né? Mas a teoria que vamos analisar hoje não só diz que sim, é possível, como tenta provar isso. A proposta é que, a partir de uma verdade simples e evidente, dá para montar como se fosse um quebra-cabeça um sistema inteirinho para entender a economia. E aqui está o nosso ponto de partida, o tal do axioma da ação humana. A ideia é bem simples, na verdade. A gente sempre age com um propósito. Não um reflexo como piscar o olho, mas uma escolha consciente de usar meios, nosso tempo, nosso esforço, nosso dinheiro, para alcançar algum objetivo. Parece óbvio, né? Pois é. Mas, segundo essa teoria, toda a ciência econômica pode ser construída em cima dessa única fundação. Ok, então, se a gente aceita que a ação humana tem sempre um propósito, qual é o próximo passo? Vamos puxar o primeiro fio desse novelo lógico e ver o que mais começa a aparecer a partir dessa ideia tão simples. Bom, logo de cara, 3 grandes ideias pulam na nossa frente. Primeiro, só quem age são os indivíduos. Frases como o governo decidiu ou a sociedade pensa são, no fundo, um jeito de falar sobre as ações de várias pessoas. Segundo, a gente só age porque as coisas são escassas. Pensa bem, se todo mundo tivesse tudo o que quisesse, na hora que quisesse, ninguém precisaria agir para nada. E terceiro, um ponto-chave, a preferência temporal. Todo mundo prefere ter uma maçã hoje do que a mesmíssima maçã daqui a um ano. Essa preferência pelo agora é a sementinha de onde nascem os juros, a poupança e o investimento. Certo, mas se a ação é sempre individual, como é que a gente coopera? Isso não vira uma guerra de todo mundo contra todo mundo? A lógica, então, nos leva para a próxima peça do quebra-cabeça, a troca voluntária. Esse é o mecanismo que transforma a busca pelo interesse de cada um na base da cooperação social, ou seja, o mercado. E aqui é que acontece o que parece ser a mágica do mercado. Imagina a cena. Uma pessoa tem pão, mas o que ela quer mesmo é queijo. Outra pessoa tem queijo, mas daria tudo por um pão. Antes da troca, os dois estão insatisfeitos. Depois que eles trocam de forma voluntária, os dois alcançam seus objetivos. Isso é fundamental, gente. A troca não é uma briga onde um ganha e o outro perde. É uma situação em que os dois saem ganhando, os dois saem mais satisfeitos do que entraram. E essa simples troca tem um efeito dominó impressionante. As pessoas sacam que é muito mais produtivo focar naquilo que fazem de melhor e trocar pelo resto. Tá aí a divisão do trabalho. Com cada um se especializando, a produtividade geral explode e isso cria mais riqueza para todo mundo. E claro, nada disso funciona sem uma regra básica, a propriedade privada. Afinal, só dá para trocar aquilo que é seu. Beleza, mas vamos complicar um pouco. Numa economia gigante, com milhões de pessoas e produtos, como é que os recursos vão parar nos lugares certos? Quem ou o que coordena essa bagunça toda? A resposta, segundo essa teoria, está na figura do empreendedor e nos sinais que ele segue. O empreendedor é basicamente um apostador. Alguém que arrisca capital hoje para criar algo que ele acha que as pessoas vão querer comprar amanhã. É uma aposta de alto risco. Mas como o mercado avisa se essa aposta foi genial ou um completo desastre? A resposta vem através de 2 sinais bem altos e claros: o lucro e o prejuízo. O lucro é como um sinal verde gigante do mercado, gritando: é isso aí, você usou recursos escassos para criar algo que as pessoas valorizam muito, continue. Já o prejuízo é um baita sinal vermelho, um freio de mão puxado. Para tudo, você desperdiçou recursos, mude de rota agora. Eles são mais do que só recompensa ou punição, são a informação essencial que guia a economia inteira. Mas peraí, para calcular lucro e prejuízo, é preciso ter uma régua em comum. Não dá para calcular se você está ganhando ou perdendo usando galinhas e pães como medida, vira uma confusão. É por isso que o dinheiro surge. Não porque um governo decretou, mas porque ele aparece naturalmente como a mercadoria que todo mundo aceita, a mais fácil de trocar. O dinheiro é a ferramenta que permite o cálculo, é a bússola do empreendedor. Até aqui a gente viu um sistema que se organiza sozinho, de baixo para cima, com base na cooperação voluntária. Agora vamos colocar um novo jogador nesse tabuleiro. Um jogador que, de acordo com essa teoria, opera com uma lógica totalmente oposta: o Estado. E essa citação na tela vai direto ao ponto. No mercado, para conseguir recursos, alguém precisa oferecer algo que os outros queiram comprar. É voluntário. Já o Estado, segundo a fonte, obtém sua receita de outra forma, pela coerção, ou seja, impostos.
E essa diferença de método é o que separa a lógica do mercado da lógica da intervenção estatal. Vamos ver essa lógica da intervenção funcionando na prática com um exemplo clássico. Digamos que o governo acha os aluguéis muito caros. Com a boa intenção de ajudar, ele impõe o preço máximo, um teto. Parece uma boa ideia, certo? Mas qual o resultado lógico disso? O resultado, segundo a teoria, é inevitável. A falta de imóveis, a escassez. Pensa comigo, com um aluguel artificialmente barato, muito mais gente vai querer alugar, certo? A demanda explode. Ao mesmo tempo, os proprietários pensam, por esse preço não vale a pena alugar, e tiram os imóveis do mercado ou param de construir novos. Muita gente querendo, pouca gente oferecendo, pronto. O resultado da boa intenção é uma crise de moradia. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O governo quer garantir uma renda maior. Estabelece um preço mínimo para o trabalho, o salário mínimo, acima do que o mercado pagaria. De novo, a intenção parece ótima. Mas qual é o efeito prático, seguindo essa mesma lógica? O resultado lógico é um excesso. Nesse caso, um excesso de pessoas querendo trabalhar para poucas vagas, ou seja, desemprego. A lógica é a mesma. Com um salário mais alto, mais gente se oferece para trabalhar. A oferta de mão de obra aumenta. Só que as empresas, com um custo mais alto, contratam menos. Demanda em baixa, oferta em alta, o que sobra é gente sem trabalho. O ponto central aqui, então, é que cada intervenção, seja imposto, subsídio ou regulação, não é um ato isolado. Ela ataca diretamente o sistema nervoso da economia, os sinais de preço, lucro e prejuízo. É como se alguém bagunçasse o GPS do mercado. Os sinais ficam distorcidos e os empreendedores sem um mapa confiável acabam tomando decisões ruins e desperdiçando os recursos de todo mundo. Chegamos então ao fim da nossa corrente de deduções. É a hora de dar um passo para trás e olhar o quebra-cabeça montado. Qual é a imagem final que essa lógica da liberdade mostra pra gente? Vamos só amarrar as pontas, então. A gente partiu da ação individual. Vimos que isso leva naturalmente à troca voluntária, onde todo mundo sai ganhando. Essas trocas criam os sinais de mercado, lucro e prejuízo, que coordenam a produção toda. E, por fim, a teoria argumenta que a intervenção do Estado, por ser coercitiva, necessariamente bagunça esses sinais. A conclusão dessa linha de raciocínio é que o mercado é o sistema da cooperação voluntária e a intervenção é a da imposição pela força. E essa lógica não para por aí. Ela é levada às últimas consequências. Se o mercado é o sistema da cooperação e o Estado é o da coerção, por que não aplicar essa ideia a tudo? A fonte argumenta que todas as funções, inclusive segurança, justiça e defesa, poderiam ser fornecidas de forma mais eficiente e ética por meio de arranjos voluntários de mercado. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para refletir. Em um sistema onde todas as interações são baseadas no consentimento, na troca voluntária, qual é o papel, se é que existe algum, para a autoridade como a gente conhece hoje? É uma questão que fica no ar bem no centro dessa lógica da liberdade.